6. Outra competência do TCU é fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres a Estado, ao Distrito Federal ou ao município. A União repassa para estados e municípios alguns recursos por força constitucional. Ela é obrigada a repassar, ela não tem nenhuma discricionalidade. Os estados também repassam parcela da sua arrecadação aos municípios, também por força constitucional. Essas são chamadas transferências constitucionais. Tá? Então, nós temos 3 tipos de transferências entre entes da federação. Nós temos 3 tipos de transferências. Nós temos as transferências constitucionais, nós temos as transferências legais, temos as transferências legais vinculadas e desvinculadas, e temos as transferências voluntárias. No caso das transferências constitucionais, é a União repassando para Estado e para município, e Estado passando para município alguns recursos, porque diz na Constituição que assim tem que ser. Por exemplo, parcela do imposto de renda, se eu não me engano, é 22,5%, mais do IPI, vai para municípios. E 21,5% do imposto, mais IPI, vai para estados. 50% do ITR vai para o município. Tem outros aí que agora eu não lembro de cabeça. 50% do IOF ouro vai para o estado de origem, se não me engano. E por aí vai, tá? No ICMS, o Estado arrecada, mais 25% vai para o município. No PVA, o Estado arrecada, mais 50% vai para o município. Então, essas transferências aqui são transferências constitucionais. A União, o Estado não transfere porque ele quer, transfere porque ele é obrigado. Tá? E o município que recebe, ou o Estado que recebe, pode usar esse recurso, vamos dizer assim, livremente. Ele não tem que prestar contas à União, ao Estado que transferiu. Por quê? Porque a doutrina entende que isso aqui é recurso próprio. O recurso transferido por via constitucional é recurso próprio de quem está recebendo. A União apenas arrecada, mas o recurso é próprio do município. Então, 25% do ICMS, embora seja o Estado que arrecade, é recurso próprio do município. Então, o município não precisa prestar contas desse dinheiro para o Estado, porque é um recurso próprio daquele município. Por exemplo, 50% do IPVA vai para o município em que foi feito que mora lá o proprietário do carro. Então, esse recurso aqui é próprio do município e não do Estado, então não precisa prestar contas. Tem um tipo de transferências legais que essas não são feitas por via da Constituição, são feitas por lei. Um exemplo claro é o Fundeb, Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica, né? Em que a União repassa recursos para estados e municípios. Tem também SUS, né? Sistema Único de Saúde, em que a União repassa recursos fundo a fundo para estados e municípios. Isso aí não decorre de obrigação constitucional, não é transferência constitucional tributária, é transferência legal, né? As transferências legais, elas podem ser vinculadas a uma determinada aplicação ou desvinculadas. Um exemplo de desvinculado é essa que está dando maior bafafá na televisão nos últimos tempos aí, que é o royalties do petróleo, né? Mato Grosso, por exemplo,
não recebe nenhum recurso de royalties do petróleo, mas segundo uma proposta que está rolando na Câmara, embora Mato Grosso não tenha nenhum posto de petróleo, pode vir a receber, em detrimento de outros estados, que é Espírito Santo e Rio de Janeiro, esse recurso de petróleo. Então são, vamos dizer assim, transferências desvinculadas. Os royalties do petróleo recebe e pode usar do jeito que quiser. Hoje na faixa aí de 5 bilhões ao ano, que eu vi na televisão. Mas enfim, o nosso interesse aqui, nesse inciso 6, não é nem sobre a transferência constitucional, cujo recurso é do próprio ente recebedor, no caso do Estado e do município, nem da transferência legal. Nós estamos aqui falando de transferências voluntárias. E por voluntárias, nós entendemos que são aquelas transferências em que o ente transferidor, a União ou o Estado, transfere para o Estado ou para o município. A União pode passar para o Estado e para o município, e o Estado pode passar para o município, né? Eles transferem porque eles querem, em razão da discricionariedade do gestor, né? Ninguém é obrigado a assinar ou transferir recursos voluntários. Os voluntários são voluntários, faz porque quer. Como faz porque quer, o recurso sai da União e vai para o município, mas permanece sendo da União. Embora o município esteja gerindo, o recurso permanece sendo da União. Nesse caso aqui também, tá? Mesmo que tenha, por exemplo, o SUS, manda recurso para o município, fundo a fundo, o recurso permanece sendo da União. Mas o exemplo que eu quero dar, o SUS, Fundeb, é tudo a mesma coisa. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a União repassou o recurso aqui para o município, né? E o município está gerando recurso da União. O dinheiro não é do município, continua sendo da União. E, portanto, com isso, atrai a competência fiscalizatória do TCU em razão da origem do recurso. Porque o critério que vai atrair a competência fiscalizatória não é se quem está gerindo é municipal, federal, estadual, ou se o servidor é municipal, estadual, federal, onde que é a obra. Não. O que atrai a competência é a origem dos recursos. A origem vem do orçamento da União, então, portanto, tem competência do Tribunal de Contas da União. Se foi o Estado que concedeu o recurso para o município, o que vai acontecer? Se o Estado transferir o recurso para o município, então ele vai ser o Tribunal de Contas do Estado que vai ter competência para fiscalizar esse recurso. Se foi a União transferir o recurso para o Estado, fazer um convênio, então, do mesmo modo, vai ser o Tribunal de Contas da União que tem competência para fiscalizar a execução desse convênio. Tá? Hoje, a legislação de convênios é regulada pela Portaria 127 de 2008, que mudou em parte a INSTN 0197. As duas continuam em vigor ainda. As duas estão em vigor, essa aqui está em vigor ainda, mas foi derrogada em parte por essa portaria. Mas isso não é muito importante para a gente não. O importante é o seguinte: o inciso 6 fala o seguinte: fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneros. E existe uma certa diferença juridicamente falando, entre convênio, acordo, ajuste ou instrumentos congêneros. Mas para fins de concurso aqui, nunca houve necessidade de fazer essa diferenciação. Então a gente vai tratar convênio, acordo, ajuste ou instrumentos congêneros tudo como transferências voluntárias a Estado, ao Distrito Federal ou ao município. Então, competência do TCU fiscalizar o que? Repasse de recursos da União a Estado e município. E a competência do TCE fiscalizar a aplicação de repasse ao município. Tá? Então, muito importante esse tópico. Boa parte do trabalho de um analista, agora auditor, né? Não sei se vocês sabem, em 2009, com a mudança da lei, da carreira dos então analistas de controle externo do tribunal, o cargo mudou de nome, agora é auditor federal de controle externo. Na época que eu fiz esse trabalho aí,
nós éramos ainda analistas, agora nós somos auditores federais de controle externo, então tem que atualizar aí também esse material nesse ponto. Então, boa parte do trabalho do auditor federal de controle externo é fiscalizando convênios. Convênio, se você identificar uma irregularidade, inclusive no convênio, o que vai acontecer? Você vai fiscalizando um convênio, identificou uma irregularidade, os convenientes têm que prestar contas anuais? Não. Tem que prestar contas quando termina o convênio ao órgão repassador. Identificou alguma irregularidade? O que acontece? Tomada de conta especial. Então, convênio é um tipo de ajuste entre a União e um órgão estadual, municipal ou até mesmo uma entidade privada, como uma organização não governamental. Como a União tem interesse em determinado projeto, ela manda recurso e o conveniente, a pessoa recebedora dos recursos, executa o projeto, de acordo com o combinado. Convênio, portanto, é uma transferência voluntária de recurso. Voluntária porque não há obrigatoriedade de se transferir. A União faz porque está interessada em determinado projeto. No caso de transferências voluntárias, portanto, não há dúvidas. Cabe a fiscalização do TCU porque o recurso permanece sendo do órgão repassador. Entretanto, a União também repassa recursos a estados e a municípios de modo não voluntário, que é o caso das repartições constitucionais tributárias e dos fundos de participação dos municípios e dos estados. Nesse caso, a União não tem opção, deve mandar o recurso. Ela é obrigada, porque os recursos são originários do estado e dos municípios, conforme o caso. Nesse sentido, nesses recursos repartidos aqui, não cabe a fiscalização do TCU, mas sim do TC respectivo, ou seja, do TC, do Tribunal de Contas, do órgão que está recebendo, não do órgão repassador. Uma questão interessante. Tem o TCU competência para determinar a quebra do sigilo bancário, fiscal ou telefônico de pessoa sob sua investigação? O TCU, como a gente já viu várias vezes, não é órgão do Poder Judiciário. E o Supremo Tribunal Federal entende que a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico é uma competência privativa do Poder Judiciário. Portanto, o TCU não tem essa competência para quebrar o sigilo bancário, fiscal e telefônico. Agora, quando a União, o Estado ou o município repassa um recurso para o município ou para o Estado, tem que ser aberta uma conta no banco, que a gente chama de conta específica. Conta específica do convênio. Essa conta específica do convênio, ela não pode ser misturada com outras contas do município. Por quê? É através dessa conta específica do convênio que os órgãos repassadores vão ver quanto que eles depositaram naquela conta e vão ver se o programa de trabalho foi cumprido como estava programado e se o dinheiro foi aplicado como deveria. E vão ver se sobrou o dinheiro aqui ou se faltou. E por aí vai. Se faltou, porque faltou. Você precisa de mais dinheiro para terminar o projeto. Então, essa conta aqui, como ela é uma conta específica do convênio, ela vamos dizer assim, ela não está albergada pelo sigilo bancário. Então, o tribunal pode solicitar ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica, ou quem esteja mantendo essa conta específica do convênio, pedir: eu quero um extrato dessa conta. E isso aí não é considerado quebra de sigilo, porque o recurso é da União. Tá? Então, entretanto, o conveniente, ou seja, o recebedor de recurso público federal, é obrigado a fornecer ao TCU, quando solicitado, o extrato da conta específica do convênio. Portanto, não se pode alegar sigilo bancário quando a conta envolvida for de recursos federais, que a União tem direito lá de ver o quanto que ela colocou naquele determinado convênio, o que foi feito daquele dinheiro.